Olá, cursista, seja bem-vindo ao curso de Participação e Controle Social no Brasil. Eu sou o professor Leandro Araújo, mestre em desenvolvimento local. Esse curso está desenvolvido entre mim e a professora Maria Auxiliadora Leal Capilé, e nesse instante nós vamos iniciar a aula para compreender como que se desdobra a construção e a participação social no Brasil. Porém, nesse aspecto, nós iremos analisar nessa aula os aspectos econômicos, sociais e culturais. Porque quando nós pensamos em participação e controle social no Brasil, nós precisamos analisar os seus desdobramentos históricos, como que ela foi constituída, construída. Afinal, a história do Brasil ela é peculiar em relação à participação e o controle social, como nós veremos a seguir dentre os próximos tópicos. Nesse momento, eu sugiro que você leia antes do início da aula, faça uma pausa, leia o material disponível na sua plataforma, realize uma leitura, assinale as melhores frases que você se identifica, as suas dúvidas, para nós termos uma aula realmente mais produtiva. Lembre-se que o ensino à distância é um estudo dirigido, no qual o aluno que realiza esse curso, o professor ele faz parte de um método de interação. Nós somos o seu suporte, o seu subsídio. Nós vamos orientar a sua prática, ok? Inicialmente, vamos refletir um pouco sobre essa construção histórica do Brasil, mas primeiro eu convido vocês para fazer uma reflexão. Como que você percebe a participação e o controle social? O que você compreende sobre participação e controle social? Você já parou para refletir sobre esse aspecto? De que forma o controle social e a participação ele marcou em algum momento da sua vida? Foi na sua graduação? Foi na escola, foi participando de uma reunião do seu filho, um movimento escolar, um movimento do bairro. Como que você percebe essa participação e o controle social no seu cotidiano? Agora, além disso, como que você percebe a construção e a participação do controle social no Brasil? Você já parou para pensar nos movimentos históricos, desde o seu nascimento, a construção histórica que o Brasil vem tomando em relação à participação e o controle social? Já parou para conversar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com a sua avó? Como que era o movimento de participação e controle social? Eu acredito e tenho certeza que é muito diferente das fases de vida e vivências que você teve ao longo da sua vida. Então vamos começar a refletir sobre como isso acontece e se constrói no nosso cotidiano. Nós sabemos que a participação e o controle social é algo que ele não aconteceu de forma muito rápida no Brasil. Quando nós paramos para analisar a construção histórica do Brasil, nós sabemos que a participação e o controle social ele se dividiu em várias fases. Inicialmente, nós já iniciamos a nossa discussão de um ponto crucial. Vamos no hoje para então retomar o ontem. Hoje nós sabemos que o Brasil ele vive uma política democrática. O que é essa política democrática? É a política a qual todos os cidadãos eles participam no movimento de governo do Brasil. Ou seja, professor, eu elejo um representante, eu não participo. Mas esse representante ele foi eleito através do seu voto. Então, entende-se que ele está te representando. Ele está representando a população que elegeu para governo, para governo federal, governo estadual, ou até mesmo para prefeito, vereador. Então, essa concepção democrática se dá por meio do nosso voto. Mas sempre foi assim? Qual foi a construção histórica do Brasil, desde a chegada dos portugueses, da colonização? Nós sabemos que esses movimentos históricos, culturais, econômicos do Brasil, eles foram divididos por fases históricas. Vamos iniciar a nossa visão quando o Brasil foi colonizado. Foi ofertado uma condição para as pessoas, para os afrodescendentes, por exemplo, que foram trazidos de forma, foram escravizados, roubados, retirados do seu contexto social, histórico, da sua família, da sua terra para o Brasil. Eles não participaram dessa construção do Brasil de forma democrática. Então, aí nós já percebemos que a participação no Brasil, de início, já foi algo imposto. Eu não convidei outras pessoas para participarem do desenvolvimento de um país.
para participarem da construção de uma terra, de uma identidade que estava por nascer há 500 anos atrás. Eu simplesmente, de forma impositiva, trouxe as pessoas para construir esse país. Elas participaram do desenvolvimento de uma forma escravizada. Então a sua participação ela não foi voluntária, ela foi involuntária. Então é esse aspecto de participação que nós começamos a perceber na construção do nosso país. Da mesma forma os indígenas, eles já estavam no país. O país não foi descoberto, ele já existia. Então ele foi colonizado. Então nesse sentido, quando nós pensamos de participação, qual seria a melhor estratégia? Será que o país foi construído de uma forma democrática como nós temos hoje? É óbvio que não. Ele foi de uma forma arbitrária, de exploração, de violação de direitos, jogando e deixando à margem vários personagens que já tinham uma vida, que já participavam e interagiam no seu contexto. Então, aí nós percebemos que a participação e o controle social no Brasil, desde o seu início, ele inicia de uma forma arbitrária e negligencia o direito do outro. Então nós paramos para pensar, como se é fácil convidar uma pessoa para participar de uma reunião e ela não vir? É fácil eu participar da reunião de escola do meu filho, eu avisar a minha chefia, olha, eu preciso participar da reunião do meu filho. Como que está colocado esses aspectos na cultura brasileira? Será que essa questão da participação ela é tão simples como nós vemos? Como que são os símbolos, os ritos, os rituais que envolvem a participação? Todas as pessoas compreendem a necessidade? Como que é vista essa participação? Por isso que às vezes quando nós falamos de participação e controle social, nós precisamos analisar de modo muito fragmentado e depois fazer uma análise da conjuntura, montando como se fosse um quebra-cabeças. Porque quando nós falamos que a política, a cultura, o desenvolvimento de um país, ele é construído, está no seu DNA, justamente porque o que é cultural, caro aluno, não tem como nós separarmos da noite para o dia. Por isso que eu peço que vocês leiam os textos bases e assinalem toda essa constituição histórica da participação. Então, quando nós falamos também política é coisa de branco, lá no início da construção histórica do Brasil. Então, essa questão de participação e controle social, ela já foi fragmentada. No início, as mulheres podiam votar, os homens tinham um domínio maior sobre o público e o privado. Ou seja, ele mandava dentro do seu contexto familiar e saía para ganhar o pão de cada dia, para sustentar a sua família. Então essa participação, ela se dá desde o âmbito familiar aos aspectos sociais. E aí nós vamos caminhando no desenvolver histórico do Brasil. Veio o período da Era Vargas, que foi conhecida como um período de gestão populista. É claro que nós sabemos que nesse período, o então presidente Getúlio Vargas, que houve a Era Vargas do ano de 1930 a 1945, foi então que aconteceu o êxodo rural, que foi quando as pessoas vieram da sua área rural, de uma política e gestão agrícola e agrária, para uma urbanização, houve uma massificação. Então é óbvio que as pessoas reivindicavam mais o seu direito, houve uma participação um pouco maior, porém foi um período que também nós precisamos analisar, que foi um período ditatorial. Quando nós pensamos que o período de presidência dessa gestão durou 15 anos. Então aí nós começamos a analisar que houve associado a isso o coronelismo, que até hoje nós sabemos que existe, isso da década de 30 até 45. A partir dos anos 50 e 60, quais são os movimentos que iniciam? Vamos retomar. Se a população ela sai do seu reduto agrário e vá para a cidade, nós temos uma massificação, são várias pessoas em busca de emprego. Então aí nós começamos a compreender um outro movimento. Tem emprego para todo mundo? É justo o salário que todos ganham? Então começa uma organização sindical. Então começam os movimentos sindicalistas. Nesse mesmo período, tem o medo da política local, das influências comunistas e socialistas, ou seja, a participação então começa a ser freada por aspectos políticos e econômicos, mas também associado já aos anos que vêm,
dos anos 50 e 60 ao período ditatorial. Então, nesse sentido, nós sempre precisamos analisar o contexto histórico, cultural e político que se desdobra a participação e o controle social no Brasil. Agora, vamos então para a década de 80 e 90. O que acontece a seguir nessa década?